Nós iniciamos, semana passada, a sequência do Ministério de Administração. Vale lembrar que esse é o 36º encontro, 36º tema dos estudos dos dons espirituais. Está rendendo, hein? Coisa para chuchu. Nós já tivemos a oportunidade de entender, de interpretar as características dos dons lá no começo, vendo que os dons são espirituais, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se os dons são espirituais, aqueles que desejam receber e aqueles que desejam exercitar os dons precisam ser espirituais. Deus não dá dons espirituais para a gente carnal, para a gente mundana. Essa é uma característica muito forte. Nós falamos também que os dons são uma prerrogativa de Deus, apesar de ser disponível ao ser humano buscar com zelo os melhores dons, Deus é quem distribui como lhe agrada, porque Deus é soberano, e distribui para um fim proveitoso, porque Deus é sábio. Deus não dá as coisas, entre aspas, à toa. Existe um objetivo, o objetivo é a edificação do corpo, o objetivo é a glorificação do nome do próprio Deus. Então são características. E uma terceira característica, a gente falou o que a gente chamou da medida da fé, o caráter da fé cristã. Então 3 colunas, a espiritualidade dos dons, o dom é algo espiritual, e pessoas espirituais recebem para exercitá-los, a soberania de Deus, Deus dá a quem Ele quer, como Ele quer, na ordem que Ele quer, e também a questão da medida e do caráter da fé. Nós devemos buscar com zelo, nós devemos buscar com disposição, nós devemos estar disponíveis. Dito isso, a gente caminhou para ver que os dons podem ser classificados, existem tipos diferentes de dons. Paulo apresenta 3 grandes listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Tanto em Corinto, quanto em Efésios e Romanos, nas 3 cartas, nós temos a repetição, a incidência do dom de apóstolo, profeta, evangelista e pastor, mestre. Esses 4 dons são chamados de primeiramente, Paulo diz, primeiramente Deus chamou uns para apóstolos, evangelistas, profetas e pastores, ou pastores mestres, como aparece lá em Éfeso, e dá a entender que esses dons são os dons de início da igreja, os dons de organização. A igreja de Cristo é organizada, é edificada, é sustentada na palavra profética, na palavra apostólica, nos ensinos dos apóstolos. Então, esses dons são chamados de dons de capacitação. Isso aparece lá em Efésios. Paulo declara que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de, ou para que, tem um objetivo, a fim da edificação, do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, esses dons, de alguma forma, eles iniciam as igrejas e eles se multiplicam nos demais, que são os dons de serviços e os dons de maravilhas. Ainda não chegamos nos dons de maravilhas. O dom de fé, o dom de sinais, o dom de curas miraculosas, ainda não chegamos neles. E temos caminhado pelos dons de serviço. Aí falamos do ministério diaconal, falamos do ministério de intercessão, falamos do ministério de missões, falamos do ministério de louvor e adoração, falamos do ministério de arte e comunicação na igreja, e estamos agora falando sobre o ministério de administração. Semana passada, nós falamos de um dom específico, que é o dom do governo. E hoje nós vamos falar do dom da administração. Parece igual, mas é diferente. Inclusive as palavras, a terminologia utilizada são diferentes. Então pode colocar aí para a gente o primeiro slide, a gente vai ver a chamada base bíblica. Pode passar mais um. Então aí os 4 dons que a gente separou para esse ministério: governo, administração, generosidade e misericórdia. A gente precisa ter, poderia até colocar fé também, mas a gente deixou a fé para falar dentro dos dons de maravilhas, mas a fé também cabe,
O planejamento ele não é feito apenas nos números, o planejamento não é feito apenas nos materiais disponíveis, o planejamento é feito a partir de um caráter de fé, que a gente crê que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. A gente crê que em Cristo nós somos mais que vencedores e Ele faz infinitamente mais o que pedimos, infinitamente mais o que pensamos. E queridos, Deus faz infinitamente mais o que planejamos. A gente planeja uma coisa e Deus excede grandiosa e maravilhosamente. Então nós vamos falar do governo, da administração e semana que vem da generosidade, que precisa ser uma característica de todo e qualquer cristão. O cristão precisa ser misericordioso, o cristão precisa ser generoso, mas o ministério da administração, assim como o ministério diaconal, são ministérios que estão na atuação com as famílias, com os recursos da igreja. Ambos ministérios precisam de serviço, de socorro, de misericórdia, no caso dos diáconos, e precisa de governo, administração, generosidade, no caso dos administradores da igreja. Vamos para a base bíblica? O texto que suporta esse dom está lá em 1 Coríntios 12. Na semana passada, a gente citou Romanos 12, quando fala que aquele que preside, ou aquele que governa, dependendo da versão bíblica, aquele que preside, ele deve fazer com diligência. E hoje, a partir do texto de 1 Coríntios 12, a gente vai ver que, além do que preside e governa, tem o que administra, o que planeja. Diz assim a palavra do Senhor: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Também vai ter alguma versão que vai aparecer de novo a palavra governo, mas você já vai ver que é uma palavra diferente no grego. Ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Esse texto de Corinto, desde o primeiro versículo, trabalha essa questão de nós sermos muitos, mas apesar de sermos muitos, pertencermos a um único corpo e também pertencermos uns aos outros. Nós pertencemos a Cristo, que é o cabeça da igreja, mas também pertencemos uns aos outros. E aqui fala a respeito do administrador. Vamos ver que palavra é esta, o que significa. Pode passar aí. A palavra que está por trás de administrar é kuberneses, ou algo parecido com isso. Kuberneses. Kuberneses é diferente de proesteme, que nós vimos semana passada. Lá no texto de Romanos, governar, presidir é proesteme. E nós vimos semana passada as características daquela palavra. Hoje, administrar é kuberneses. E kuberneses tem a ver com orientar. Se proestemi é liderar, é o governante, o que preside. E nós vimos semana passada que a governança da igreja, ela estava intimamente relacionada com o ministério apostólico, com o ministério da palavra. Não tem uma igreja que seja dirigida longe do ministério da palavra. Não são dois universos, é um universo só, porque o governo, a administração, a liderança da igreja não é uma liderança meramente técnica, ela é uma liderança espiritual. Mas se proesteme é o governo, kuberneses é a administração. E kuberneses tem a ver com orientar, tem a ver com guiar, tem a ver com administrar, tem a ver com pilotar. Também é uma palavra utilizada para o timoneiro. E aqui é uma coisa interessante, porque tanto o piloto quanto o timoneiro, eles conduzem, eles direcionam, mas não necessariamente eles escolhem um destino. Você pega um piloto que está a trabalho, quem escolheu o destino foi quem comprou a passagem. Quem colocou o piloto naquela rota foi a empresa que fez um agendamento. Então, na verdade, ele administra, mas diferente do que governa, não é ele que toma a decisão. Ele administra, ele orienta, ele guia, ele conduz a partir de um governo de outro.
Essa é a ideia de Kubernetes. É aquele que orienta, é aquele que guia a partir de um governo de outro. Vamos avançar. Algumas características que se espera daquele que seja o administrador, que seja o planejador, que seja o organizador da igreja. Isso também serve para as nossas casas, isso também serve para a nossa vida particular, pessoal. Uma das características é o planejamento. Você precisa ter uma vida planejada. E o texto de Provérbios vai dizer que ao homem é possível fazer planos. O ato de planejar em si não é falta de fé. Às vezes também tem gente que quer viver uma vida completamente desplanejada. A pessoa quer viver não, eu estou debaixo da orientação do Espírito. Eu estou aguardando uma resposta de Deus. Legal. Mas a Bíblia diz que podemos fazer planos. Os planos não podem ser feitos além ou aquém da vontade de Deus. Os planos precisam ser feitos diante de Deus. Uma vida planejada é uma vida mais suscetível, que tem mais possibilidade de sucesso. Mas o sucesso não depende só do planejamento. O sucesso vai depender da resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Então anota aí, você deve fazer planos, sim. Estamos vivendo, preguei sobre isso há um ano atrás, lá em março do ano passado, fizemos uma série sobre as lições da Covid. E entre as lições que aprendemos é que tudo aquilo que nós planejamos, no fundo, é areia movediça. A política, a diplomacia internacional, a ciência médica, laboratorial, todas essas coisas se demonstraram absurdamente falíveis. E talvez você tenha feito planos, talvez eu tenha feito planos, e alguns dos nossos planos ficaram pelo meio do caminho, a gente não conseguiu executar determinadas coisas. Por quê? Porque planejar está nas nossas mãos, nem sempre o executar. E nós cremos num Deus que tanto nele tem o planejar, tanto nele tem o desejar, como o executar. Deus é aquele que não apenas promete, mas aquele que realiza, porque há poder no nome de Jesus. Os planejamentos que ficaram pelo meio do caminho, não foram porque foram mal planejados, foi porque não havia poder humano para executar aquilo. Uma pessoa que estava com a viagem marcada em todo esse período, ela pode ter planejado direitinho, ela pode ter pago a viagem, mas não necessariamente ela conseguiu viajar, porque o resultado final não dependia dela. Então aquele que tem o chamado, aquele que tem o dom para administrar a igreja, ele precisa ter planejamento, sim, mas ele precisa ter dependência de fé, porque ao homem é possível fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Conhecimento técnico, e nós vamos ver isso. Nós vimos lá atrás, no dom de arte, por exemplo, quando Deus separou um personagem chamado Bezalel, que Deus deu competência técnica para ele. Para Bezalel foi um presente, ele recebeu de presente aquilo. A outros não. Não foi um presente dado, foi um presente desenvolvido, tudo vem de Deus. Nós cremos que Deus, do Pai das luzes, do Pai da eternidade, do alto, vem todas as coisas. Mas alguns desses presentes vão ser desenvolvidos na história, e você vai ter que estudar. E aquele que quer administrar a igreja, ou ele vai receber de Deus esse dom, antes de exercer, ou ele vai estudar. Não dá para administrar as coisas da casa do Senhor, sem ter o conhecimento técnico. Boa vontade nesse sentido pode causar uma catástrofe, se não houver planejamento, se não houver entendimento técnico. Agora, também não basta só conhecimento técnico. Eu tenho um diploma de administração de empresa, de gestão de pessoas, de contabilidade, de economia, de RH, eu tenho um diploma. Mas e o discernimento espiritual, querido? Nós estamos falando de administrar as coisas de Deus. Nós estamos falando de administrar a palavra de Deus pregada, ensinada, distribuída.
Estamos falando de administrar as ofertas, os dízimos da adoração. Estamos falando de administrar o cuidado com as famílias carentes, de darmos respostas rápidas, urgentes, amorosas. Tem coisa que não dá para fazer reunião. E a pessoa quer fazer uma reunião. Aí falta discernimento espiritual, a família está passando necessidade, a conta de luz foi cortada, o condomínio está cortando a água, o dono da casa está pedindo o imóvel, a comida não chegou na mesa. E aí precisa ter planejamento, precisa ter conhecimento técnico, mas precisa ter discernimento espiritual. Tem decisões que precisam ser tomadas, não dá para esperar. E pensando em reino, precisa ter visão estratégica também. Visão estratégica. Porque nós vivemos num tempo, mas somos peregrinos, pertencemos a um outro tempo. Nós fazemos as coisas pensando no tempo dos homens, mas sabemos que o nosso ministério ele invade toda a eternidade. Então nós precisamos ter planejamento estratégico espiritual. E no caso do administrador, precisa ter submissão. Ele precisa estar sujeito ao governo apostólico, profético, pastoral, sujeito à palavra de Deus, sujeito à ação do Espírito Santo. E a gente vai ver isso na sequência. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver alguns exemplos? Se os irmãos quiserem fazer perguntas, e colocando aí, está o Éder e a Érica aqui pronto para responder as suas perguntas. Né? O Éder é um personagem da nossa igreja, né, que vive em altos e baixos. Ele trabalha com elevadores, né, irmão? Então ele sobe, desce. Ele vive altos e baixos. Às vezes está no 10º andar, às vezes está no subsolo e tal. Então tem experiência profunda para falar sobre questões administrativas. Quem mais aí está com a gente? Quem que está aqui na live? Deixa eu ver aqui. O Deja Bigode, seja bem-vindo. O Ricardinho, a irmã Rosália. As mulheres são grandes administradoras das suas casas, das suas famílias, do emocional da família. As mulheres, quando a gente fala de administrar, a gente não administra só bens, a gente não administra só valores, a gente administra o emocional também, o nosso e o dos outros. Quem mais está aqui? O Evandro, a Fátima, a irmã Maria Anália, a Sônia Ludovico, o Carlos Pires, o Valdeci. Glória a Deus aí pela vida dos irmãos. A Lúcia Valéria. Lúcia, já está de volta em São Paulo ou ainda está no interior? Manda uma notícia aqui para a galera saber. A Jamile Gouveia, a Vaniele. Que Deus abençoe aí. Se eu esqueci de algum irmão, vai deixando aí, marcando a sua presença. Então, se você tiver perguntas, pode mandar, que os irmãos aqui presentes vão... O Alan está aqui, o Alan também comandando, pilotando ali as câmeras. O Alan responde tudo para os irmãos. Deus abençoe. O pastor Enedi, pronto, está resolvido. Manda a pergunta, o pastor Enedi responde. Agora está mais fácil, né, Éder? Ufa! Agora está mais fácil, irmãos. O pastor Enedi está aí, o pastor Enedi responde. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá, a Miquéia, seja bem-vinda, Miquéia. Administração no Antigo Testamento. Presta atenção nesse texto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado. Esse texto é muito conhecido, a gente usa muito. Muitos irmãos sabem, inclusive, ele de maneira decorada, de maneira memorizada. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto, presta atenção. Josué está recebendo uma ordem que já vem com um plano de execução. Desde o deserto do Líbano, qual lugar que você vai tomar posse? Eu queria tomar posse lá de Londres, lá de Paris. Deus está dizendo não. O local vai ser o seguinte, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente será o vosso limite. Josué não fez aquele planejamento, mas Josué executou de maneira submissa. Josué não é o administrador. Nesse caso, ficou muito claro. Houve um planejamento de Deus com Moisés. Deus chama Moisés até o monte. Moisés fica um período longo, a Bíblia fala em 40 dias. Fica num período extenso ali com Deus. Deus passa todas as ordens. E Josué e Moisés vão administrar o povo
vão administrar qual tribo vai à frente, como que vai acontecer isso, como que vai suceder aquilo, quem são os cabeças das famílias. Esse planejamento, inclusive, Moisés vai receber alguns ensinamentos, até de fora, quando Jetro, seu sogro, chega e fala, olha, não está legal, você vai infartar desse jeito, é melhor você distribuir as tarefas, é melhor você ter um grupo de gestores ali, um grupo de líderes, de cabeças. Isso tudo fazia parte de um planejamento. E aí a gente tem tão somente ser forte. Josué, a tua parte é essa, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué, você vai liderar esse povo, você vai administrar o estresse, você vai administrar a entrada, você vai administrar os recursos, você vai administrar as situações, mas assim, a ordem é essa. Você vai seguir aquilo que Moisés já tinha determinado, aquilo que Deus passou para Moisés e Moisés passou para você. Disso aí, Josué, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para seres bem-sucedido por onde quer que andares. Então havia um planejamento feito pelo próprio Deus, havia um plano de execução, havia um plano de entrada. Por que ir por esse caminho, não por aquele? A gente olhando geograficamente, a saída de Israel, ela não pega a rota nem a principal, nem a mais fácil. Nem a principal e nem a mais fácil. Tanto é que os egípcios, quando vão perseguir o povo, vai dizer assim, olha, o Deus deles é meio xarope, o Deus deles é um Deus de montanha, o Deus deles não conhece dos caminhos do deserto e da planície, mandou eles para um beco sem saída. Às vezes a gente está executando uma coisa e a gente não sabe o que está na cabeça de quem planejou, de quem deu as ordens. Então assim, a execução daquele plano, na cabeça de muita gente, era estranha. Pô, não tem nada a ver isso, meu. Por que passar aqui pelo Mar Vermelho? Por que cruzar esse pedaço aqui do canal de Suez? Por que não ir por cima? E na verdade Deus tinha algo que quem estava executando o plano, quem estava administrando o dia a dia do povo, do estresse, da comida, da água, não sabia do todo. Então, antes de tentar mudar o plano, é melhor perguntar para quem está no governo, perguntar para quem está na liderança, perguntar para aquele que indicou o plano, por que ele teve aquela ideia. No caso de Deus, a gente vai descobrir isso depois, porque Deus queria derrotar de uma maneira vexatória e conclusiva, determinante o exército dos egípcios. Então é interessante essa questão. Passa mais uma aí para a gente. Uma outra situação também muito interessante diz respeito aos detalhes. Isso vai aparecer em dois momentos, aqui com Moisés e adiante no outro texto com Davi. Parece que Deus é um Deus que gosta de detalhes. A Bíblia é cheia de detalhes. E quando a gente se aprofunda minimamente, quando a gente se aproxima do texto, a gente fica encantado com os detalhes. E nem sempre a gente entende os significados deles. Então é melhor seguir o plano. É melhor ser submisso. É melhor confiar. Ó, o Elinaldo chegou aí também. O texto de Êxodo 31:18 vai dizer o seguinte: farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácio o farás, terá um côvado de comprimento, um de largura, será quadrado, 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça. Meu, que trem é esse? Por que os chifres vão formar uma só peça? Por que não fazer isso separado? Seria melhor. Por que essa medida exata de um côvado? Por que não pode ser um côvado e meio? De novo, às vezes quem está abaixo, naquele momento da execução do planejamento, não tem a visão do todo. E aí você tem duas alternativas. Uma é se rebelar contra o plano, outra é confiar. Humanamente falando, teria uma terceira alternativa, falando de homens falhos, é opinar, é perguntar.
Por que você tomou essa decisão? E se a gente fizesse aquela outra? Quando a gente trabalha com um projeto, tem um negócio que a gente chama de teste de mesa. O teste de mesa, você coloca a situação e tenta, teste de mesa, né? Agora já não se faz mais com papel, não se faz mais com rascunho. Dependendo do tipo de projeto que você vai executar, tem vários aplicativos que te permitem isso. Mas você vai simular as diversas alternativas, os diversos caminhos. Imagina que você quer chegar no centro de São Paulo. É o teu projeto, chegar lá no centro de São Paulo. E aí você sabe que tem vários caminhos para chegar no centro. Você pode ir de metrô, de trem, de ônibus, você pode ir pela Marginal, pela Radial, você pode ir pela Celso Garcia, você tem várias alternativas. E aí você vai colocar no plano de teste todas aquelas oportunidades ou alternativas e verificar cada uma delas, quais os riscos, quais os custos, quais os benefícios. Isso é o teste de mesa. E às vezes quando o pacote chega fechado para a gente não sabe que o teste de mesa já foi feito. Então seria interessante perguntar, ao invés de criticar, ou ao invés de boicotar. Seria muito importante. Por que os chifres formarão uma só peça? De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor, os chifres, e lhes fará uma bordadura de ouro ao redor. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas. Aqui uma coisa representada, né? Uma finalização, está aqui, olha, segue esse caminho, segue esse plano, segue essa ordenança, segue. E nós somos chamados de mordomos. Apesar de na igreja ter os administradores, vamos chamar assim, técnicos, ter os administradores eleitos, a gente tem uma diretoria na igreja, de alguma forma todos os cristãos são administradores, nós somos chamados a administrar. Nós administramos esse corpo. Nós administramos os conhecimentos, as experiências, as vivências que Deus nos deu. Na Bíblia isso é chamado de mordomia, nós somos mordomos, dispenseiros de Cristo. Nós administramos o nosso tempo, nós administramos os nossos recursos, porque tudo isso vem de Deus. Deus nos chama para administrarmos aquilo que Ele nos dá. E de novo, querido, nós temos poucas alternativas. Ou a gente segue o que Deus sabiamente ordenou, a gente segue o plano de Deus. E Deus vai dizer assim, os meus caminhos são melhores. Ah, mas eu queria ir pela Radial, você nem está sabendo que está tendo uma manifestação na Radial, e a Radial está travada. Ah, mas é muito mais perto ir pela Radial do que eu pegar toda a Jacupêssego, ir lá pela Ragué Bischoff, dar a volta por trás, pegar Icanduva ou seguir direto e dar toda a volta. Talvez, realmente, quando você coloca no GPS pensando em quilometragem, a Radial seja muito mais perto. Mas aquele Deus que sabe todas as coisas diz, os meus pensamentos são melhores do que os de vocês, os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Assim como a chuva e a neve desce do céu, a minha palavra é maior, é mais alta, ela desce e não volta vazia. A minha palavra cumpre o que me agrada. Ela vai realizar o que foi determinado. Deus já determinou coisas. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. E Deus tem um plano bom, perfeito, agradável para o casamento, para os relacionamentos sociais, profissionais, para os nossos relacionamentos com dinheiro. E a gente vê tanto cristão enrolado, eternamente enrolado. Nós estamos passando por um momento de crise econômica. Esse momento talvez venha aí desde 2013, 2012, de maneira mais acentuada. O Brasil teve um pequeno período de crescimento, pequeno, e foi um crescimento curto comparado com de outros países, inclusive vizinhos nossos, naquele recorte de 2006, 2008, cresceram muito mais do que a gente. Nós crescemos pouco e, na sequência, talvez tenhamos aí mais de 10 anos de entraves econômicos, de idas e vindas legislativas, judiciárias, etc. e tal. É verdade, todos nós temos passado por níveis diferentes de dificuldades. Mas, querido, tem gente que está eternamente enrolado. A pessoa pode ganhar um salário mínimo ou 50 salários mínimos, que ela vai estar sempre enrolada.
porque ela administra mal aquilo que Deus dá. E eu falo isso, querido, testemunhando. Nós temos irmãos aqui da nossa igreja, aposentados. Nós temos idosos da nossa igreja que são fiéis nos dízimos, nas ofertas. Gente com a vida simples, mas equilibrada. E se você precisar de R$10, de R$20, de um dinheiro, para pegar uma condução e fazer uma feira, aquele idoso, aquela idosa vai ter, e com generosidade vai te abençoar. Agora você pega jovens casados, ganhando 5, 8, 10, 15, 20 salários, é gente que nunca tem nada para abençoar o outro. Nunca participa de nenhum grupo de mantenedores. A gente tem vários pequenos grupos aqui na igreja de mantenedores de famílias. Nunca participa da oferta. Não tem vida disciplinar nem fiel com dízimo. Está sempre enrolado. O problema é dinheiro? A falta do dinheiro? O problema é que são maus mordomos daquilo que Deus dá. Vamos avançar. Mais um texto. Agora na vida de Davi. Veja como Deus é um Deus que gosta de detalhes. Os planejamentos de Deus são planejamentos detalhados, minuciosamente detalhados. 2 Samuel 6, a Arca da Aliança que havia sido roubada pelos filisteus, a Arca da Aliança que estava fora da região de Jerusalém, que depois que os filisteus viram o poder da arca diante dos seus falsos deuses, mandaram a arca embora, e a arca ficou de vila em vila, até que Davi foi buscá-la. E nós temos esse evento. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, festança, vamos buscar a arca da presença de Deus. Dispôs-se e com todo o povo, os 30.000 que tinham consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, para pegar daquela região e trazer para Jerusalém, trazer para a cidade de Davi, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Olha que coisa bacana, um carro novinho. Bois que nunca tinham sido usados, um carro novo. Só tem um detalhe, não foi isso que Deus mandou fazer. E levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Olha que coisa, a arca estava na casa dessa família. Davi foi buscar essa arca, porque ficou sabendo que aquele lugar, aquela casa, aquela família estava sendo abençoada por causa da arca. A arca que tinha sido roubada já há bastante tempo, Saul não deu interesse em resgatar aquela arca. Davi vai e traz de volta, porque representava a presença do Senhor. Davi planejou isso? Não. Davi fez isso com bom coração, com bom intento. Diz o dito popular que de boa intenção o inferno está cheio. Davi tinha boa intenção, mas não tinha bom planejamento. Davi era um bom guerreiro, mas não entendia dos detalhes do ministério levítico. E Davi manda buscar, na verdade ele vai buscar aquela arca com 30.000 pessoas. E se você ler o restante do texto, e se você conhece a história, vai lembrar que quando Uzá e Aiô, um deles põe a mão para segurar a arca, porque ela passou num buraco e se moveu no carro novo, a ira de Deus irrompeu e Uzá morreu naquele momento, diante da presença do Senhor. Davi ficou assustado, Davi ficou estupefado. Como eu poderei buscar a arca do Senhor? Quando na verdade o que Deus exigiu não era um carro novo, não eram bois novos, nunca usados. O que Deus exigia é que fosse buscada pelos levitas. Havia um buraco, uma argola, onde deveria passar um varal específico. Aquela arca deveria ser suspensa e ao invés de carregada em carros novos, deveria ser carregada pelos levitas. 4 levitas, 2 de cada lado, segurando o varal sem tocar na arca. Davi não planejou, e ele fez com boa intenção. E ele tinha muita alegria, ele saiu louvando a Deus. Mas por causa disso uma pessoa morreu e houve grande tristeza. Faltou planejamento, faltou conhecimento técnico. Ele não conhecia tecnicamente o processo levítico. O texto não é claro,
se algum levita chegou até Davi, Davi recusou o conselho. Parece que não. Parece que Davi irrompeu com muita espontaneidade, que Davi era um personagem muito espontâneo e quis fazer as coisas espontaneamente. E nem sempre aquilo que é feito espontâneo dá certo. O nosso louvor é espontâneo, sim. A nossa oferta ela pode ser espontânea, voluntária, mas nós precisamos planejar. Planejar. Porque senão coisas ruins acontecem. Passa mais um. Vamos falar agora no Novo Testamento. Há alguns textos muito interessantes no Novo Testamento. Eu separei 3 aqui. E você conhece, esse texto da multiplicação dos pães é uma coisa fantástica. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, o famoso verde, Jesus jogou o verde para colher o maduro, né? Jesus lançou uma necessidade para ver qual era a reação dos discípulos diante daquela situação. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus já tinha visto todo o cenário. Jesus estava andando, Jesus já tinha pregado, as pessoas estavam seguindo, já tinha curado alguém, já tinha expulsado demônios, as multidões crescendo a fama dele, ele já sabia no que ia dar. Aquelas pessoas não iriam embora. Adiante, inclusive, Jesus reclama com a multidão, porque só vinha atrás dele para comer pão. Nesse mesmo capítulo 6, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Não bastariam 200 dinheiro, 200 valores, o denário, um dia de trabalho, um dia inteiro de 200 trabalhadores não bastariam para alimentar toda aquela multidão? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Nós temos vários problemas de planejamento aqui. Como é que esses discípulos permitiram chegar nesse momento dessa situação? Pensa um pouquinho. Você acha que essa coisa de passar o dia na rua trabalhando era novidade para Pedro, que era pescador? Você acha que essa coisa de administrar recursos era novidade para Mateus, que era coletor de impostos? Você acha que tinha alguma novidade nesse contexto para aquela turma que estava ali, aqueles... Você acha que dos 12 discípulos, incluindo Judas, dos 12 discípulos, ninguém tinha levado nada para comer? Homens que estavam acostumados a passar dias no mar, homens que estavam acostumados a passar dias no campo. Você acha que nenhum deles tinha nada? Só o garotinho, que tinha 5 pães e 2 peixes, para os grandões estarem de olho em cima da comida do moleque. Os discípulos não planejaram, ou os discípulos não foram generosos? Eles não planejaram, ou eles foram egoístas? É só para mim. Imagina se eu abrir minha bolsa aqui e o pessoal souber que eu tenho peixe. Mateus, coletor de impostos. João, André, Tiago e Pedro, pescadores. Judas era ladrão, era pilantra, já devia ter roubado alguma coisa de alguém que estava vacilando lá. Algum celular perdido, alguma bolsa ali vacilando. Se desse mole, Judas dava um perdido. E quem chama Judas de ladrão não sou eu, texto bíblico. João, que andava com Judas, diz que ele mexia na bolsa. Queridos, não foi falta ali de planejamento, somente. Foi falta de generosidade, foi falta de amor, foi falta de misericórdia e foi falta de fé. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer outros grandes feitos, mas não colocaram à disposição de Cristo o que eles tinham. A bolsinha de André, de Filipe, de Natanael, de Simeão, de Judas Tadeu, de Tomé, de Judas Iscariotes, de Mateus. A bolsa desses caras estavam guardadas. Só do garotinho é que foi percebida. Nós precisamos planejar? Sim. Uma multidão chegou, a gente não planejou a multidão. Aí vem um negócio chamado
misericórdia, vem um negócio chamado generosidade. E parece que nesse momento os discípulos não tiveram. Mais uma. Esse texto muito legal também. Lucas capítulo 14, versículo 31 a 32. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Qual é aquele que antes de fazer uma coisa primeiro não planeja? Nesse mesmo texto vai aparecer o exemplo da construção. Qual é aquele que antes de construir uma torre primeiro não calcula se vai ter recursos para, depois que começar, não ficar no meio do caminho, as pessoas ficarem apontando e dizendo isso, aquilo, outro? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Eu não vou conseguir ganhar essa guerra. Então a gente planeja de maneira antecipada, de maneira organizada, mas de novo, exige-se fé, de novo, exige-se generosidade, exige-se misericórdia. Para terminar, último slide nosso aqui, a gente entender um pouco da administração na igreja, um pouco da administração nas questões eclesiásticas. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. Foi uma decisão pessoal de Paulo. Paulo resolveu no seu espírito. Paulo fez um planejamento. Paulo tomou uma decisão. Paulo planejou ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo fez um caminho. Eu estou voltando de uma viagem missionária, e eu vou voltar por essa região, vou passar aqui pela Europa, Macedônia, vou cruzar essa região, vou descer até Jerusalém, ali vou tomar provisões, ali vou compartilhar com os irmãos, e de lá eu quero ir para Roma. Então Paulo fez todo um planejamento. Não é a primeira vez. Você percebe que as viagens paulinas eram viagens planejadas. Agora olha o que aconteceu em Atos 16. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos. Paulo vem abrindo igrejas, Paulo vem consagrando novos líderes, novos presbíteros, mas ele como pastor responsável pelas igrejas, e ele que tomava as decisões. Porque ele tinha um plano. Ele vai dizer que ele queria levar o evangelho de Cristo em lugares ainda não pregados. Paulo tinha o desejo de ir para a Espanha. Em dado momento ele diz sobre isso. Ele quer ir em Roma, ele quer ir em Espanha, ele quer lançar a semente do evangelho em locais ainda não conquistados pelo evangelho. E talvez os irmãozinhos lá da igreja da Macedônia, lá da igreja da Acaia, lá da igreja de Jerusalém, não tenham a visão do todo. De novo, ou a gente confia, ou a gente anda junto, ou a gente se rebela. No texto de Amós, Deus vai dizer para o seu povo: pode dois andarem juntos se não concordarem pelo caminho? O ministério da discórdia não é um ministério bíblico, é um ministério diabólico. É um ministério diabólico. E aqui as decisões eram tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número. E percorreram a região fria e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de ir sentido à Ásia Menor. Lembra do primeiro texto que eu citei, Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Vai dizer: ao homem é possível, ao homem é habilitado, ao homem é disponível o fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 1. Paulo fez planos, e os planos de Paulo eram bem planejados, eram bem organizados, mas o Espírito Santo impediu Paulo. Então havia um planejamento que envolvia Macedônia, Acaia, que envolvia outras igrejas, mas as decisões estavam no colegiado pastoral, estavam entre os pastores, os presbíteros, apóstolos ali de Jerusalém. Mesmo assim, depois de tomarem uma decisão, o Espírito falou: não é isso. Há uma hierarquia. E essa hierarquia passa pelos homens, passa pela igreja. No caso das igrejas batistas, nós temos o que chamamos de assembleia, e de alguma forma a gente divide
as decisões com os diversos irmãos, mas essas decisões elas passam pelo colegiado pastoral e ainda passa pela ação do Espírito Santo, que muitas vezes diz não, outras vezes diz sim, outras vezes altera o caminho. E nós precisamos, como mordomos, como administradores das coisas do Senhor, estarmos sensíveis à liderança pastoral, estarmos sensíveis à liderança do Espírito Santo de Deus. O ministério da administração de uma igreja local pode ser uma bênção para o ministério da palavra, ou pode ser uma tragédia. Pode ser um ministério parceiro, ou pode ser um ministério estranho, opositor. Pode ser próximo, íntimo, ou pode ser distante. Nós precisamos buscar esse perfil de caminhar junto em oração, de tomar as decisões e estarmos sensíveis à ação do Espírito Santo. Muito achismo dentro de administração de igreja, muito eu penso isso, eu acho aquilo, pouco Deus está dizendo, Deus está revelando, Deus mostrou, na palavra de Deus está escrito. Tem menos essas frases e tem mais eu acho que, eu gostaria que, minha opinião é que, e nós precisamos fugir desse tipo de ação. Semana que vem a gente termina essa sequência pequena aqui do Ministério de Administração, falando de generosidade. E depois nós vamos entrar na sequência final, falando sobre os dons de sinais, os dons de cura, os dons de maravilhas em nome de Jesus. Tem perguntas aí, gente?